Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos iniciando, por Sua graça, mais um encontro, felizes por mais uma vez estarmos juntos com saúde. Queremos nos louvar, agradecer ao Mestre Jesus, porque juntos aprenderemos com o Evangelho, junto de índios. E assim, nos louvando e agradecendo, também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por Sua graça, agora e sempre. E muito boa noite, olha aqui já para Alzira Prepário, Evana Santa Rosa Espírito Santo, José Albirajara, vocês todos, né, que vão aí também chegando, já deixando o seu like, então agradecendo a participação de vocês, eu e Célio aqui também aqui está, desejamos uma boa noite. Tenhamos todos um bom encontro, né? Com a graça de Deus. Nossa boa noite também para a Sônia, que está aí conosco. E boa noite a todo mundo. Sejam muito bem-vindos e que a saúde esteja presente, né? Em vocês, na família, no pessoal todo. E se estiver um pouco abaladinho, vamos correr atrás do que precisamos fazer, né? Então, nossa boa noite também, olha aí, o Carlos Santana, a Bárbara Santana Neri, para todos vocês que, mesmo dando uma passadinha por aqui, a gente fica muito feliz, né? Afinal de contas, estamos levando um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de Júnior de Ângeles, e assim vamos aprendendo juntos, isso que é mais importante. E amigos, o que nós temos hoje? Nós vamos continuar com a preces, logo estamos também já terminando esse capítulo e terminando mais uma vez, com a graça de Deus do Evangelho. Hoje a prece é pelas almas sofredoras que pedem perdão. Pelas almas sofredoras que pedem perdão. E é o caminho da redenção, né? Bem sabemos disso. É essa questão do perdão. Perdão que devemos sempre estar aí privilegiando nas nossas decisões, que é o que nos dá tranquilidade, que é aquele também que dá a sua tranquilidade ao seu irmão, e no mais aprendendo e procurando praticar, né? Então, a prece que nós vamos fazer pelas almas sofredoras que pedem perdão, e na sequência a Joana de Ângeles vem e traz para nós então o convite de hoje, que é o convite à perseverança. E estamos então começando uma nova semana, com a graça de Deus, a última semana daqui que nós temos então um contato em fevereiro de 2026, dessa semana, segunda, quarta e sexta dia 27, e aí já no sábado termina o mês de fevereiro e começamos o mês de março. E é isso, amigos, vamos ver então, nosso boa noite também para a Judélia Lima, que também está aí, Aline Souza, sejam todos muito bem-vindos, grande abraço meio da série para vocês, e vamos ver, um pigarrinho hoje, vamos tomar uma aguinha, né, fazendo uma limpezinha na garganta, e vamos ver então a prece de hoje. E o prefácio para nós está no número 64, a prece então no número 65. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação, que está atrás lá explicado. Aquele que está compenetrado dessa verdade ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. E aqui a prece que podemos fazer pelos nossos irmãos, né, que pedem preces, aqueles que, vamos dizer assim, aprontaram um pouco quando estiveram por aqui, então tem toda a responsabilidade em jogo. E o grande caminho é pedir perdão por ter prejudicado os outros, né? Então nosso abraço, vamos aproveitar para Maria, para Fabiana Urban também conosco, filho do Bas Maurício recuperando da cirurgia, né, Bas? Um abraço para você. A prece é a seguinte: Deus clemente e misericordioso,
que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma de, a gente pode citar o nome da pessoa. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam das moradas dos felizes. Abri seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazeis compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo das suas preces. Aliás, tempo das suas provas, perdão. Que Deus, em sua bondade, dê-lhes a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes abrandar as suas penas, eles mostrando que há na terra seres que sabem dele se compadecer e que desejam a sua felicidade. Há uma outra, mas esta já dá bem a noção da prece, não é? O objetivo da prece, por aquelas almas sofredoras e que pedem preces. E muitas vezes, né, nas reuniões mediúnicas que fazemos, que participamos, um abraço aí para o Ivan Segato também, né, também para o Roberto Mestre, uma boa noite para vocês, bem-vindos. Essas preces aqui, a prece que nós falamos hoje pelas almas sofredoras que pedem perdão, muitas vezes nós também acolhemos, né, nas nossas casas espíritas, no momento da reunião mediúnica, do diálogo, enfim, aqueles que realmente vêm para conversar, se procurar se elucidar, mas que passam por dificuldades muito grandes no plano espiritual. Exatamente por muitas vezes haverem feito coisas complicadas por aqui, prejudicado os outros, muitas vezes prejudicados de uma forma bem grave, vamos dizer assim. E claro, ao chegar ao plano espiritual, eles vão ser direcionados para os lugares onde vai ter que haver uma determinada reparação, vai ter que haver uma determinada dificuldade, até mesmo para que ele, né, esse espírito sofredor, em determinado momento, caia em si sobre quantas atitudes teve complicadas e que andaram prejudicando os outros. Assim como também outras pessoas, os espíritos, têm atitudes complicadas para conosco e acabam nos prejudicando. Então, na nossa vida material não é tão incomum acontecer isso conosco, né? Onde quer que nós estejamos. Muitas vezes até dentro da própria família pode acontecer, mas nas relações com pessoas, em outros ambientes, no trabalho, enfim, em vários lugares. E essas dificuldades causadas a outros são de responsabilidade do causador. E o plano espiritual vai levar também todo esse encargo, vamos dizer assim. E nestes momentos, a ideia, né, o que se espera, é que sejam realmente tocados pelas dificuldades que vão passar do que fizeram e da necessidade, sim, de se redimir, de resgatar aqueles erros que tantos perturbam. E muitas vezes eles vêm nas reuniões e pedem para orar por eles. Então essa oração é muito importante. Inclusive nós percebemos e vemos que na oração há o nome, a possibilidade de ser o nome desse espírito. Mas claro, vai se limitar muitas vezes aquelas pessoas que conhecemos, o que ouvimos falar, que fizeram grandes, né, problemas, ou geraram grandes problemas, podemos assim dizer, e que nós podemos orar também por elas, para que elas caiam, vamos dizer entre aspas, caiam em si e percebam e tenham a noção do quanto e perigoso mal causaram e que agora tem a responsabilidade, precisa se redimir, né? Então, por esforço próprio, mas acima de tudo, pelo arrependimento. E pelo arrependimento, pedir o perdão àqueles que assim prejudicou. Mas para nós, não é só uma questão de pedirmos perdão e sermos perdoados por todos os nossos erros. O outro lado da questão é também perdoarmos, né? Porque qual seria a grande validade de ser sempre perdoado, mas não perdoar ninguém? Né? Vai cair naquela fábula lá daquele servo que o rei perdoou uma dívida fabulosa e ele não perdoou uma migalha de um que lhe devia. Então, é preciso ter essa consciência.
É preciso que essa consciência desperte também neles para que eles possam prosseguir e ter um caminho e tomar melhores resoluções. Então, que o nosso coração generoso possa, sim, claro, orar por esses nossos irmãos que cometeram delitos, muitas vezes graves delitos, gravíssimos, chegando a tirar vidas, para que tenham, né, a noção, se toquem, vamos dizer assim, e se arrependam pelo mal causado. Então, nossos corações generosos, podemos assim dizer, né, que sempre estão se compadecendo, possam compadecer por eles. E nesses momentos falharam, e falharam imensamente. Assim como cada um de nós, em momentos difíceis, às vezes de estresse, podemos falar, dizer ou cometer situações ou gerar situações as quais nos arrependemos depois. Mas é isso, né? Que tenhamos esse bom coração de orar por eles, para que também, quem sabe, orem por nós também nos nossos momentos de infortúnio, né? A hora que nós sairmos daqui, vamos só Deus sabe onde, né? Nós esperamos que não seja assim, né? Mas nós sabemos. Então, a oração trocada é sempre uma bênção para aquele que faz e para aquele que recebe. E aquele que recebe que também ore, né? Por aquele que faz e por todos os outros nossos irmãos. A oração é sempre uma dádiva muito grande que nós podemos, então, realizar. Né, Vilmar Luceno, nosso abraço aí também para vocês, tá? Roberto Mestre, como nós já falamos, e é a maravilha, é a beleza da prece. Sempre. E aí, amigos, né? Joana de Ângeles também vem chegando aqui para nós e vai fazer hoje um convite à perseverança, né? Perseverar. Porque muitas vezes temos o hábito da desistência logo de cara, uma dificuldade, algo que não conseguimos, desejávamos muito. Somos assim em muitas situações. Simplesmente desistir, não vai dar certo, não quero mais, etc, etc. Mas não podemos ser em todas as situações. Existem situações que precisamos sim perseverar, precisamos batalhar, precisamos combater, precisamos ir em frente, enfrentando a dificuldade que ela nos apresenta. Por isso que Joana de Ângeles faz hoje um convite à perseverança. Vamos ver então o que Joana de Ângeles nos diz. Não digas, é-me impossível fazer, nem fale, não consigo. Nunca informes, sei que é totalmente inútil aceitar. E nem retruques, é maior que as minhas forças. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível pode realizar imediatamente. Instado a ajudar, não te permitas condições, especialmente se tens o tesouro da possibilidade de ajudar. É fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. É que Joana diz aqui, tudo que é fácil, é até fácil fazer, mas qual é a recompensa, qual é o valor de muitas vezes realizarmos aquilo que praticamente vem pronto ali, né? Precisamos estar atentos a isso também. E como ela diz, o possível você pode realizar agora, o impossível pode demorar mais um pouco. Então, a perseverança, a dedicação, né, o comprometimento é importante quando temos grandes propósitos, podemos dizer assim. Joana continua. Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços levados para as finalidades que parecem inatingíveis. Por isso que a fé é a fé. E a fé demanda perseverança. Porque nós podemos acreditar em muitas coisas e normalmente são objetivos. Perdão. Podemos acreditar em muitas coisas, podemos almejar muitas coisas, querer muitas coisas, mas se não lutarmos, se não, como diz Joana, perseverarmos, fica cada vez mais difícil conseguir, né? Todos devem iniciar ministérios, todos devem iniciar propósitos, né?
Tarefas começantes produzem entusiasmos exaltados. Mede-se, porém, o verdadeiro cristão, e particularmente o espírita, pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalistas a render juros de paz. Unge-te, portanto, de fé e deixa que resplandeça a tua fidelidade ao lado de quem padece. Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Não fosse a angústia, ninguém se encorajaria a romper os tecidos da alma para exibir ulcerações. Ninguém se compraz carregando demorada canga, não obstante confiando em alívio, naquilo que vá melhorar. Nas cogitações que te cheguem ao plano da razão, interroga como gostarias que fizessem contigo, se foras o outro, o sofredor, o necessitado que ora te roga ajuda. Assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera ajudando. Não somente dando o que te sobra, mas daquela doação maior, a que te parece difícil, a quase impossível mesmo. A perseverança dar-te-á paz e plenitude. Insiste na tua execução. É o que fala Joana de Ângeles. Perseverança, fé, perseverar na fé é acreditar que pode realizar. Imaginem se todos os grandes inventores, as grandes mentes que nos trouxeram até hoje, com tudo isso que temos ao nosso redor, se as primeiras tentativas desistissem, não vou conseguir. Provavelmente estaríamos hoje meio que ainda na época das cavernas, né? Porque todo mundo desistiria daquilo que uma vez sonhou. Não teríamos as grandes invenções, mas muitas vezes outras invenções ou outras conquistas aparecem pelo caminho daquela grande tentativa. Né? Ora, a própria descoberta da penicilina, como sabe, a história se conta, foi um acaso. Ele estava procurando, vou achar. Ele estava trabalhando. Quando um determinado acontecimento, ele percebeu que ali tinha ocorrido algo inesperado, que não era para acontecer. E aí foi investigar, foi ver, pesquisar e descobriu-se, né, o fungo que caiu lá e o seu princípio ativo andou matando uma série imensa de bactérias e descobriu-se a penicilina. Foi por acaso, não estava procurando aquilo exatamente. E aqueles, né, o casal Curie, né, que trabalhou e batalhou em cima da radiação, morreram em decorrência do trabalho, em decorrência da perseverança, em decorrência de querer provar aquilo que sabiam, ter certeza, mas tinham que trabalhar em condições difíceis. E aconteceu o que aconteceu. Conseguiram, sim, grandes resultados, mas infelizmente. E se não tivessem ali prosseguido? Dentro da gaveta. Urânio, trabalhar com urânio. Olha, urânio que hoje nós sabemos que é aquele princípio, né, de bomba atômica que causa aquilo tudo que a gente sabe. Né? Então, perseverar é o caminho para aquele que quer realizar seu sonho, seu objetivo, aquele que deseja isso, deseja aquilo, porque se desistir vai ficar tudo pelo caminho. Todos nós, em determinado momento de nossas vidas, desistimos de algumas coisas porque eram impossíveis e realmente são. Porque muitas vezes nossos próprios sonhos, nossas vontades assim, extrapolam até a nossa razão momentânea. Então, muito é justificado, mas muitas coisas deixamos e desistimos muito facilmente. É aquilo que Joana de Ângeles fala aqui para nós. Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Seria maravilhoso se todo mundo fosse saudável, todo mundo isso, todo mundo aquilo, todo mundo, né? Mas não é assim que funciona, não tem como. E até mesmo se fala, dividir a riqueza do mundo, aquele monte de trilionário lá, dividir, deixar todo mundo com a mesma coisa, e daí?
que se tivéssemos a mesma coisa, quem quer trabalhar? Quem que ia ali? Se acabasse de repente todo mundo tem a mesma coisa, acaba a água em casa, acaba a energia elétrica, ninguém mais coleta, não se tem mais trabalho, não se tem mais pesquisa, doenças podem aparecer, porque os cientistas já não querem saber de mais nada, tem todo o dinheiro. Então, são coisas muitas vezes precisamos refletir, precisamos pensar muito bem, para tomarmos as melhores decisões. E que nosso Pai nos auxilie sempre, sempre. Aparecida Santiago, Márcia Miranda, grande abraço também para todos vocês. Pois é, amigos, às vezes são coisas que a gente não pensa muito adequadamente, mas parar para pensar, raciocinar um pouquinho, a serenar, como se diz Joana, vamos perceber quantas coisas já poderíamos ter feito e dado resultado, se não tivéssemos desistido no meio do caminho. E olha aqui, aniversariantes então, aniversariantes não desistem da vida, continuam firmes e fortes, como nós todos, claro. E hoje a Ercília Alves, José Márcio Boaro Saraiva, Elaine Barbosa, Francisco Lessa, Rosemary Ortiz, Carlos Antônio. Parabéns a todos vocês, aniversariantes de hoje, também os aniversariantes particulares de cada um de nós, de vocês aí, que tem, Então que Deus abençoe a caminhada, muita saúde, muita perseverança, muita fé no caminho. Amanhã nós temos aniversariantes, claro, temos, olha aqui, o Jairo Matias, a Fabiana Maria Urbana, Fabiana também que está conosco aqui também, grande abraço, festejando já, estamos cumprimentando hoje, que amanhã não temos nosso encontro, a gente cumprimenta hoje. Também o Gádio Medeiros, Dulce Custódio, olha, aniversariando também amanhã o Luiz, o acupunturista, o Luiz que tem aqui clínica, faz acupuntura, eu e Célia já fomos lá clientes em alguns momentos, dadas as nossas dores localizadas, e ele é realmente profissional de primeira qualidade. Grande abraço aí, Luiz. E amanhã também faz aniversário a minha prima, nossa prima, Tata Lameu, fazendo, Elizabeth Lameu. Nosso beijo para você, Tata, viu? Deus abençoe você, aí, suas crianças todas, netinhos, e vamos em frente, que Deus abençoe imensamente. Um abração meu, um abração da Célia aí para você. E para todos vocês, então, nosso abraço, coração a coração, meu, da Célia, e claro, todos nós estamos aqui reunidos, pedindo a Deus as bênçãos sobre vocês, sobre todos nós, e Deus abençoe vocês na caminhada, aí sempre plantando sementes boas, porque as colheitas venham e sejam boas também. Não se esqueçam do que nós vimos na prece, almas sofredoras, então ninguém semeando aí semente podre, porque senão a colheita é uma tristeza, tá bom? É isso, amigos. Felizes por mais uma vez estarmos juntos aqui, eu, Célia, vocês, falando um pouquinho de Joana de Ângeles. Vamos então para o nosso momento de encerramento, nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, por nossa saúde, agradecendo por nossas famílias, nossos trabalhos, enfim, por termos o nosso lar, enfim, batalhando pela vida com muita perseverança, como pede Joana de Ângeles, muita fé, realizando coisas boas, para que não precisemos pedir preces para as nossas almas sofredoras quando não estivermos mais aqui, como nós vimos no Evangelho. Boas sementes, bons frutos, boas colheitas. Vamos então orar por nossos irmãos que conosco aqui estão passando momentos de dificuldade, pelas mais diferentes razões, mas vamos orar pedindo fortalecimento, pedindo a força a Deus, nosso Pai, que Ele sempre está conosco, e vocês, todos nós, mentalizando aqueles a quem queremos levar até nosso Pai. Vamos orar então por Arvoli de Oliveira Pascoal, de Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, os queridos compadres Anderson Barbosa Pires, dos Estados Unidos, batalhando, Anderson, firme e forte aí, para superar a dificuldade. Um abraço. Também para Isadora Pérez Garcia, Lasiane Ferra, Maria Dona Bela Vaz, Aline Filho Camargo, Maria Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Deltos Belmontes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Bertão Pinheiro, Miranda Colúcio, Valine Colúcio, Juliana Saldanha, Ilane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cedri Paulo, Luiz Ferro,
Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, o Maurício Barros, também a Maria Clara Santana, a Jéssica Jéssica, Gustavo Piloto, Andretta, Isabela Esferra, recuperação, claro, também da Sônia Martins, Antônio Donizete Neves, da irmã Terceira Antonello, Gabriel Resmilha, Jandira Vieira Furlan, Glaudemir Ruiz, também pelos nossos pela dona Cristina, né, passou pela cirurgia, também pela Ivonete Peniquerido se recuperando, pelo André, nossa amiga se recuperando, também pela Maria Terezinha da Silva. Grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe imensamente. Vamos orar? Vamos então para o nosso momento de prece. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome mais uma vez, Pai, agradecendo também a Mestre Jesus, que está sempre nos auxiliando, e nós todos reunidos neste momento, felizes, assim abrimos nossos corações, os louvando e pedindo a vós, suplicando a vós por todos os nossos filhos, pedindo suas bênçãos aos felizes aniversariantes desses dias, aqueles que estão vindo ao mundo, trazidos até nós por seus abençoados pais. Abençoa nossos entes queridos, também já nos deixaram, familiares, amigos. Abençoa nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem a sua caminhada. E pedimos, sim, Pai, que abençoeis também a todos estes, que aqui nós demos os nomes, e que em nossos lares, em nossas mentes, mentalizamos nossos amigos e irmãos com suas necessidades para vós, que nos conheceis tão bem. Abençoa ainda nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, abençoando aqueles nossos irmãos em grande sofrimento neste mundo, vitimados por tanta insanidade humana, sofrendo com guerras, com tantas dificuldades. Abençoa a todos, abençoando os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que necessita. E abençoa, assim, os nossos irmãos à procura do trabalho, nossos irmãos que nos dão o trabalho, e nossos irmãos que honram e dignificam o trabalho conseguido. Assim, Pai, abençoa nossas casas de oração. Abençoa de todos os credos onde nós, todos os seus filhos, vamos nos louvar, vamos nos agradecer. Abençoa, sim, mais uma vez pedimos por esses irmãos que estão vindo para o nosso meio material, nosso meio físico, e que se juntam às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, procurando o seu caminho, trabalhando na encarnação para a redenção de seus erros e pela construção da sua evolução, e que levem consigo o ardente desejo de trabalhar no amor, no perdão, na indulgência, na tolerância, na paciência, na caridade, fraternidade, trabalhando com sabedoria e justiça, e que juntos possamos, sim, trabalhar para recuperar este mundo que já tanto prejudicamos com nossa ganância, por nossa própria ignorância. Auxilia-nos, Pai, nesta difícil caminhada. E assim levamos a vós a oração que nosso Mestre nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder, para sempre. E pedimos humildemente que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja conosco neste momento reunidos e com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem e como estiverem. Que seus bálsamos de luz, seus bênçãos celestiais estejam sobre todos nós, equilibrando os nossos corpos físicos, nossos corpos espirituais, harmonizando nossas mentes, e que essa harmonia transportemos aos nossos lares, onde quer que formos, levando sempre seu amor e sua luz. Pedimos, Pai, por nossos anjos guardiães, pelos bons espíritos, por nossos irmãos que se perderam na caminhada neste mundo e que precisam retornar ao caminho do bem. Fortalecei-os com sua luz, seu amor. Por isso agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida mãe. Obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora, Senhor. Olha aqui, vamos dando mais boa noite para Aparecida Santiago, boa noite, Aparecida, Márcia Miranda, Zoraides Braga também conosco. Olha aqui, o nosso prezado Manuel também assistindo, hoje assistiu ou passou, acontece que está registrada a presença aqui do Manuel. Um grande abraço para todos vocês, viu? Deus abençoe vocês, família e lares. Também aqui nosso prezado, constante, sempre amigo Fábio Fidelis, também aqui conosco. E resta nos deixar a todos vocês uma ótima noite, o desejo de que a noite seja de paz e luz iluminada, né? Com aquele jantar saboroso, aromatizado, gostoso. E sim, vamos marcando então um novo encontro para quarta-feira, agora dia 25, mas depois da manhã. Então desejamos uma ótima terça-feira, uma ótima quarta-feira para todos vocês, quando a gente volta a se encontrar, falando do Evangelho, junto com ângeles de todos nós. Queridos amigos, fiquem na paz do Senhor, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em vossos lares, né? Harmonizando os nossos organismos materiais, para que nós tenhamos paz na caminhada e não nos esqueçamos jamais de perseverar no abençoado caminho do bem. Eu e Célia mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração, e até então, quarta-feira, dias luminosos, felizes, resplandecentes para todos vocês. Até quarta. Tchau.